2024 foi o melhor ano que eu tive até aqui. Eu sei que 2025 pode ser melhor ainda, não só pra mim, mas pra você também, por causa de uma coisa que com certeza mudou a minha maneira de pensar, a minha maneira de viver. E é sobre isso que a gente vai falar neste vídeo de hoje. Então, pra quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Lucas Gonçalves. E pra gente começar, nós vamos direto pra palavra em Mateus 6, do 25 ao 34. Acompanha lá comigo. Portanto, eu digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu. Não semeiem, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que eles? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Elas não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a árvore do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Pega o segredo, está nesse versículo. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. Bom, esse versículo ele é a chave base, digamos assim, para tudo aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente vive, né? É fácil falar, difícil fazer. Como em tudo as coisas da nossa vida, acredito que esse versículo é o que a gente mais tem dificuldade muitas vezes de cumprir, né? Porque realmente o ser humano ele é essa pessoa ansiosa o tempo todo. Eu fico pensando divertidamente na nossa cabeça, tipo, ai, amanhã o que vai ser e tudo mais. E por que eu quis trazer essa palavra para encerrar, digamos, o ano, né? Semana que vem aí já é ano novo. E esse provavelmente vai ser o último vídeo desse ano do canal. Porque realmente, 2024 ele foi um ano incrível para mim. Não porque aconteceu muitas coisas boas. Porque aconteceu muitas coisas boas. Mas também aconteceu muitas coisas ruins. Né? Coisas ruins que muitas vezes a gente não entende de primeira e a gente fica se perguntando, Deus, o porquê que tá acontecendo tudo isso? Mas tudo tem um propósito. Né? Segundo a vontade dele. Mas o mais importante é entender que lá em 2023, no final do ano passado, onde eu estava voltando para Cristo, eu ministrei, né, na igreja que eu estava participando e tudo mais. Com o teatro eu voltei para o ministério, eu voltei para todas essas coisas e eu falei, Deus, eu entrego a minha vida no teu altar novamente, assim como eu já tinha feito isso há muito tempo atrás, mas sinceramente eu estava levando uma vida, né, ruim. E foi quando realmente eu entreguei a minha vida para Deus novamente, cara, as coisas começaram a mudar. Então eu lembro, eu comecei a ver algumas coisas, algumas anotações que eu fiz no final do ano passado, porque eu sempre faço isso, né? Anoto, planejo, faço, né, as metas e coloco nas mãos de Deus. Porque uma coisa é a gente sonhar, outra coisa é Deus querer que a gente sonhe aquilo e realize aquilo. Porque muitas vezes a gente não sabe o que vai acontecer na nossa vida. E eu, sinceramente, eu posso dizer que 60% do que aconteceu esse ano não estava planejado. Né? Para quem me acompanha de perto lá no meu Instagram, fica o convite para você me acompanhar também. Sabe que muitas coisas aconteceram durante esse ano que eu não estava esperando. Eu até peguei para ver a minha lista. Tem um caderninho aqui, onde eu anoto todas os meus sonhos, as minhas vontades, né, pro ano seguinte. E teve coisas que se cumpriram, teve coisas que não. E essas coisas que não, eu olho pra trás e falo assim, cara, por que eu sonhei isso? Por que eu quis isso? E aí eu olho para as coisas que eu realizei que falo assim, cara, eu nunca imaginei que eu ia realizar esse ano. Né? Como por exemplo, eu não imaginava namorar de volta esse ano, né? Ter uma namorada como a Paty, porque ela é maravilhosa. Por quê? Porque eu tinha acabado de sair de alguns relacionamentos que eu tava assim, Deus, eu preciso dar um tempo, eu preciso dar um time pra minha cabeça, preciso viver a minha vida de solteiro e tudo mais. Só que nesse momento que eu conheci a Paty, eu voltei pra Deus.
né? E realmente foi a melhor decisão que eu tive na minha vida, porque eu acredito, eu tenho essa plena convicção. Se a Paty tivesse me conhecido o ano passado, a gente não estaria junto. Porque a nossa vida ela muda muito rápido por uma decisão que você toma. E essa decisão foi a de realmente buscar a Deus em primeiro lugar. Então, eu vou trazer a ênfase para esse versículo. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Porque muitas vezes a gente quer muitas coisas, a gente pede muitas coisas, só que a gente esquece do essencial, do principal, que é o quê? Buscar Deus sobre todas as coisas. E no final do ano passado e comecinho desse ano, quando eu realmente falei, Deus, beleza, eu vou buscar o Senhor acima de todas as coisas e as demais coisas vão ser acrescentadas, as coisas começaram a ser acrescentadas. Aquilo que eu tinha uma dependência de falar assim, eu preciso ir atrás da pessoa, eu preciso ir fazer tal coisa, eu preciso... Eu não precisei. Porque as coisas começaram a acontecer na minha vida, porque eu comecei a buscar Deus. E surgiu um convite para fazer uma peça aqui, surgiu outro convite para fazer aqui, e falou assim, cara, e se a gente tirar do papel a nossa primeira peça, que foi quando eu escrevi Intenso, né? Eu realmente fui como diretor, como dramaturgo esse ano pro Festival de Teatro Curitiba. Saiu do papel e por conta disso depois a Paty veio nessa andança por conta de contatos do amigo do teatro, de amigos de teatro. Não vou me alongar na nossa história, porque quem quiser tem um vídeo nosso aí explicando, mas só para vocês entenderem que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o propósito dele, mas que a gente busque primeiro o reino de Deus. E isso foi a principal lição que eu tirei desse ano, que eu vou levar para o ano que vem. Então, se você quer ficar até o final do vídeo, fique. Se não quiser, eu acabei de entregar o ouro. É isso que eu tenho para falar para vocês. Porque realmente eu entendi que buscar a Deus, ele fez com que a minha cabeça girasse de uma forma que fala assim, por que eu tô tão preocupado com as outras coisas? Sabe, tipo, através disso, Deus me deu uma namorada incrível, maravilhosa. E, bom, vou dar um spoiler, porque provavelmente depois desse vídeo ser lançado ao ar já vai ter acontecido isso. Agora nós somos noivos, né? Então eu pedi ela em casamento. Então Deus me deu uma noiva ainda esse ano. Cara, quem diria? Entendeu? Então quem me conhece mais fundo, quem me conhece pessoalmente sabe das minhas lutas de relacionamentos e tudo mais, e Deus conseguiu me curar sobre algumas coisas também que eu precisava ser curado para que eu pudesse ter um relacionamento novo. Cara, esse ano eu ganhei prêmio, o primeiro prêmio com teatro, com os meus alunos. Eu ganhei prêmio de melhor espetáculo estudantil, melhor tecnia, cenário, cenário, sonoplastia e iluminação. E fui indicado como melhor diretor também. Então, assim, são prêmios que eu não imaginava ganhar, sendo bem sincero. Eu falo assim, vamos tentar, vamos lá ver o que dá. Mas deu certo. Por quê? Porque eu coloquei Deus em primeiro lugar. E eu fiz minha primeira direção do meu primeiro curta-metragem. Sabe, eu consegui participar de produções audiovisuais por trás das câmeras, não só como ator. O Bença, que é o que eu fiz também, nossa, rodou o Brasil aí. Então são coisas que a gente para analisar e fala assim, obrigado, Deus, obrigado porque o Senhor é justo nas suas promessas. Porque é isso. Porque Deus, ele prometeu, ele vai cumprir, mas ele quer que a gente tenha esse coração. É difícil. Não vou falar pra vocês, nossa, foi muito fácil compreender isso. Claro que não, eu saí da igreja lá em 2018. Foi 5 anos de desviado que eu estava para que eu pudesse compreender isso. Para que eu pudesse, tá bom, Senhor, me entrego a Ti novamente porque a minha vida está uma bosta, porque era isso que estava acontecendo. Minha vida estava horrível, minha vida, eu não tinha sentido naquilo que eu estava fazendo. Sabe, todas as maneiras, as coisas que eu estava fazendo não tinham propósito, não via mais por que fazer o que eu estava fazendo. Tanto que eu acabei desistindo do teatro, acabei desistindo da educação, acabei desistindo de tudo. Até realmente estar no fundo do poço e falar assim, Senhor, obrigado por ter me tirado de lá. E eu realmente agora quero buscar o Senhor em primeiro lugar, porque eu sei que as demais coisas vão ser acrescentadas. É muito difícil às vezes a gente entender, mas é preciso, porque é isso que Ele pede pra gente. Ao mesmo tempo que é difícil, é fácil.
Porque ele não pede muita coisa, ele pede assim, cara, me busca primeiro. Não se preocupe com amanhã. Ele fala, cara, se o Pai Celestial alimenta os passarinhos, você não tem muito mais valor que eles? Cara, é muito... Quando a gente para pra ler e interpretar isso aqui, eu fico muito vendo assim, Jesus dando um dedo na cara, assim, mano, você é um homem de pouca fé, tá ligado que Deus tem tudo pra gente e... Por que a gente fica nessa angústia, essa ansiedade? Então esse é o segredo de 2024, que eu acredito que foi o melhor ano da minha vida até aqui. Que nem eu falei, foi um ano de realizações pessoais, de realizações profissionais, mas também teve muitas angústias, teve decepções. Eu não imaginei que as pessoas que iriam sair da minha vida vão ter que sair, né? Mas tudo isso entendendo que eu estou ouvindo a voz de Deus, eu estou buscando Deus em primeiro lugar. E quando a gente busca Deus em primeiro lugar, acontece uma revolução no meio que a gente vive, no contexto social e cultural que a gente está inserido. Né? A gente precisa sair de ambientes que muitas vezes não condiz mais com aquilo que a gente acredita, mas com aquilo que Deus quer da gente, não é nem no sentido daquilo que a gente acredita, mas muitas vezes Deus não quer mais. E fala assim, meu filho, tenho outros planos para você, vamos para cá, só sai daí e vem para lá. E muitas vezes a gente fica apegado naquilo, né? A gente quer se apegar às coisas que a gente já está acostumado. Mas é preciso entender que quando a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça, todas essas coisas vão ser acrescentadas. E eu coloco essa ênfase na justiça porque é sobre isso. Porque Deus é graça, mas também Deus é justiça. Né? A gente precisa entender que não é um oba-oba. Eu não vou me estender demais nesse assunto, mas quando a gente fala obedecer a Deus, é obedecer a Deus e não só... Ah, Deus está ali, eu tô aqui, é nós. Não, tipo, é ter um relacionamento com Ele. Né? A partir do momento que eu falei, Deus, eu vou buscar o Senhor sobre todas as coisas, eu coloco prioridade nisso. Todas as manhãs eu levanto, acordo, tomo meu café, leio a Bíblia, oro. Por que é isso? Porque ter um relacionamento com Deus é ter um relacionamento com Deus. É estar 100% ali pra Ele, sabe? Eu sei que a gente se preocupa muitas vezes por conta de coisas pequenas, de coisas terrenas. A minha maior oração nesse momento para Deus, eu vou abrir meu coração para vocês, é Deus, eu sei que o dinheiro não é importante, mas infelizmente nesse mundo a gente precisa dele. Mas eu sei que a palavra dele fala que ele é o Jeová Jiré, é o Deus da provisão. Ele vai prover. Então meu convite é que realmente, não só meu 2024, mas meu 2025, 2026 e assim por diante, ele seja cada vez mais extraordinário. Mas por quê? Porque eu sei que eu busquei a Deus sobre todas as coisas. E eu deixo o convite para você também. Escreva no comentário aquilo que você espera para 2025, aquilo que você sonha para 2025, para que realmente Deus possa realizar na sua vida. Mas entenda que é buscar Ele. Né? Muitas vezes, eu não sei como está a sua atual situação na sua vida. Não sei se você está vivendo uma vida que você está gostando, uma vida que está agradando a Deus ou desagradando a Deus, ou aquilo que você parece que não vê mais sentido também, assim como eu estava no passado. Mas se você estava, meu convite é, cara, mulher, entrega a tua vida nas mãos de Deus. Busca Ele sobre todas as coisas. E no mais Ele fará. Tenho certeza. Porque é assim que Ele mostrou para mim. Ele realizou coisas na minha vida durante esse ano que eu não imaginava que ia ser feito esse ano. E Ele realizou. Mas por quê? Porque primeiro eu coloquei meu coração diante dele, eu coloquei minha vida diante dele e comecei a buscar cada vez mais. E é isso que eu quero permanecer fazendo em 2025. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta aqui pra gente como que vai ser o seu 2025 e compartilha essa mensagem com todo mundo que você ama.
porque o Evangelho deve ser levado a toda criatura. É para isso que serve esse canal. Se você não gostou, deixe seu comentário também como que eu posso melhorar para o próximo ano. Estamos juntos. Feliz Ano Novo, Feliz Natal, que Deus abençoe. Beijos, abraços e até o próximo vídeo.